Capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas
e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre. O que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao conhecimento, porque é coisa agradável os guardardes no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra? Perante os reis será posto, não entre a plebe. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento.
Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel porque é saudável,
e o favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos homens perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei. Vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Capítulo 25. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue a tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam,
porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida, o coração irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vinda de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém a um insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda.
Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Capítulo 27. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas.
Capítulo 28. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo
canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe a reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige a teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles
quão altivos são seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sob 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir: sob o servo que se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão, sob a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas; os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos; o geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás; o galo que anda ereto, o bode e o rei a quem não se pode resistir. Se procedestes insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Capítulo 31. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas.
Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para citas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras.